O Balanço Geral hoje começa com essa história aqui. Vem cá, quero te mostrar essa imagem de uma jovem universitária, influencer, a Beatriz Leão. Pode encher a tela, Bira. Estudante de medicina veterinária, procurada pela polícia por comandar uma quadrilha que age em vários cantos do Paraná. Beatriz Leão Montebeller Borges. Tá aí a imagem dela, bonita, mas perigosa. Como eu disse, estudante de medicina veterinária, milhares de seguidores na rede social, muita gente acompanha a rotina dela, foragida. Deixa eu conversar com o Thiago Silva. O Thiago tá ao vivo aqui comigo, para a gente poder debater essa história da garota. Thiago Silva, a polícia busca ela por qual razão? Uma moça jovem, uma moça bonita, envolvida em uma quadrilha aqui no estado. Que quadrilha é essa? Conta tudo pra gente. É uma quadrilha poderosa, Furlan, envolvida com o tráfico de drogas. Essa quadrilha começou lá no litoral do Paraná. O Jean Carlos Ramos é o companheiro da Beatriz Leão. O Jean era o patrão, era o chefe da venda da droga. Acontece que a polícia fez uma operação em maio do ano passado, realizou uma operação em maio do ano passado e prendeu o Jean. O Jean está preso. Ele está em Piraquara, no complexo penitenciário lá em Piraquara, aqui na região metropolitana de Curitiba. E aí, com a prisão do Jean Carlos, a Beatriz Leão, como você disse, essa jovem, bonita, universitária, que numa rede social, só numa rede social, ela mantém mais de 15 mil seguidores. Ela resolveu, então, comandar, segundo apurou a investigação lá do delegado Tiago Andrade, os negócios do esposo. Era ela que ficou responsável por comandar a venda da droga. Um esquema altamente complexo, viu, Furlan? Essa droga vinha do Paraguai, era distribuída em Curitiba, Pinhais, Piraquara e litoral do Paraná. Tudo isso era comandado pelo marido, Jean, preso, detido, com a esposa aqui fora, a Beatriz. E mais, existe a suspeita, inclusive, como a Beatriz é estudante universitária, ela promovia eventos, ela promovia shows, segundo apurou a investigação, festas. E a informação da polícia é que durante esses eventos também acontecia nessas festas a distribuição da droga, de responsabilidade dela. Como é que a polícia chegou até a Beatriz Leão? Através da quebra do sigilo bancário. Os policiais observaram que a estudante universitária, casada com o Jean, amaziada com o Jean, ela movimentou milhões de reais nos últimos meses. E essa movimentação atípica despertou, então, o interesse da polícia e hoje ela é considerada foragida da justiça. Durante a operação que foi realizada no dia de hoje, nesta quarta-feira, em Curitiba, região metropolitana, que prendeu pelo menos 8 pessoas, a Beatriz não foi encontrada. Segundo vizinhos, ela mora num condomínio de alto padrão, mora na região metropolitana, em Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Os vizinhos teriam informado à polícia de que a Beatriz, não sei se teve a informação privilegiada, mas ontem à noite, como fala aqui, né, o Ricardo Vilches, ela deu linha na pipa. Ela simplesmente desapareceu, ela sumiu, ela não foi encontrada até agora. Os policiais, então, estão à procura da Beatriz, a estudante universitária, acusada de comandar o tráfico de drogas, acusada de chefiar uma poderosa quadrilha envolvida com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas, segundo a polícia. O delegado Tiago Andrade deu mais detalhes da investigação aqui no Balanço Geral e você acompanha agora. 2 desses indivíduos, eles eram os frentes, né, a célula principal dessas organizações, e eles determinavam aonde que seria vendida a substância, o preço da substância e também determinavam quais eram os locais. Como eles estavam presos, eles utilizavam pessoas fora do estabelecimento prisional para realizar esse tráfico de drogas. Então, nosso trabalho foi de mapear e identificar quais eram essas pessoas que funcionariam como o chamado braço deles. Então, essas pessoas ficavam responsáveis por distribuir essa droga, por vender essa droga e adquirir, obviamente, ali o dinheiro, armas de fogo e também bens ilegais, carros e apartamentos.
É isso, então esse é o delegado Tiago Andrade, comandou as investigações, dando mais detalhes, mais informações aqui no nosso Balanço Geral, nesta quarta-feira. A polícia então não conseguiu chegar à prisão da Beatriz, ela é foragida, ela sumiu ontem à noite, além dela, mais pessoas foram procuradas, 8 pessoas foram presas, teve prisão que aconteceu dentro do sistema, dentro de presídios, porque a informação da polícia é que a organização, ela tinha pessoas presas que comandavam também a venda de drogas nos presídios, e além da Beatriz Leão Borges, a polícia está à procura de mais outras 3 pessoas. O Thales Alves Ventura é foragido da justiça nesse exato momento, o Diego Rodrigues dos Santos também é foragido, e a Larissa Arruda Lima da Silva Ferrari são as pessoas que a polícia acabou não encontrando no dia de hoje, que conseguiram escapar, mas que estão sendo procuradas, e o alvo principal é a Beatriz Leão, estudante universitária, 15 mil seguidores numa rede social, comandava o tráfico de drogas depois da prisão do marido, o marido que saiu lá de Paranaguá, o companheiro dela, a informação da polícia é essa, ele começou com um esquema pequeno de venda de drogas, veio para Curitiba, ele se filiou a uma facção criminosa e aqui se estabeleceu na região metropolitana e vendia drogas, está preso, e com a prisão do Jean Carlos Ramos, a Beatriz resolveu então entrar para o mundo da venda da droga, do crack, da cocaína, de festas com universitários, venda de droga, confusão, e a polícia está colocando fim nessa quadrilha. Furlan. Olha, a gente sabe que esse perfil aqui de mulher jovem, bonita, é uma isca. Uma isca para quê? Para você poder negociar o esquema de droga. Ela tem a rede social, compartilha a tua vida, frequenta a faculdade, vai para as festas. Então, assim, para esse mundo pantanoso, é muito fácil você conseguir pessoas interessadas na compra da droga. Mas para isso você tem que ter uma pessoa que leva à frente. E essa informação que o Thiago Silva traz pra gente é muito importante. O namorado, o marido dela, foi preso. Ela passa então a assumir tudo isso. E aí fica muito mais fácil, né, Thiago Silva? Frequentando as festinhas universitárias, na faculdade, com relacionamento para quem é usuário de droga, aumenta ainda mais a demanda pelo tráfico. Essa investigação, é isso que apontou o trabalho da polícia, porque eram pessoas jovens durante a investigação. Na realidade, já dura mais de um ano essa investigação. Quando teve a primeira fase da operação, colocou atrás das grades o marido dela. Os policiais continuavam monitorando toda a família e chegaram então a essa movimentação das contas bancárias da Beatriz. Muito dinheiro, muita festa, jovens, e aí a polícia até fala do esquema internacional de venda de drogas com pessoas em Foz do Iguaçu que traziam a droga que, segundo a investigação, vinha lá da região do Paraguai, e aqui a Beatriz era acusada, inclusive, de esquentar, né, o dinheiro do tráfico de drogas. Se esquentava de que jeito? Comprava imóveis, carros, né, investia em empresas, e assim ela conseguia movimentar a grana, o dinheiro do tráfico de drogas. Furlan. Obrigado aí, Thiago Silva. A polícia tá na rua para prender as outras pessoas envolvidas no esquema. A gente vai voltar a falar agora da operação que prendeu integrantes de uma facção criminosa de tráfico de drogas. Ó, Beatriz Leão Borges. Essa jovem bonita, universitária, estudante de medicina veterinária, é procurada pela polícia e ela é apontada como sendo responsável por esquentar o dinheiro do esquema envolvendo o tráfico de drogas. Olha lá a operação da polícia, invadindo os locais na tentativa de surpreender os criminosos. É reportagem exclusiva, Balanço Geral tem detalhes que você vai assistir agora. A quadrilha comandava o tráfico de drogas de dentro dos presídios. Para acabar com uma facção criminosa, a polícia realizou uma operação e logo cedo os traficantes foram acordados com a polícia na porta. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, a polícia também apreendeu drogas e armas. Foi apreendido elevada quantia de dinheiro, também apreendido aí alguns aparelhos telefônicos aí, né, que estariam sendo utilizados aí para as práticas de ilícitos criminosos. Dos locais também foram apreendidos armamentos, munições em elevada quantidade e também elevada quantidade de substâncias entorpecentes, sendo de diversas, né, crack, cocaína, maconha, entre outros.
A polícia começou a investigar essa quadrilha através de celulares que foram apreendidos por pessoas dentro de um presídio na Grande Curitiba. Cada aparelho telefônico desse, mais ou menos com 12 mil extrações ali, nós fizemos análise e conseguimos então identificar que havia uma outra organização criminosa, de uma facção criminosa muito conhecida aqui no estado do Paraná e no Brasil inteiro, e que essa organização ela comandava boa parte do tráfico de drogas em Curitiba e na região metropolitana do Paraná. Através do celular que os criminosos conseguem cometer crimes para fora do muro dos presídios, né? Crimes aí que acometem toda a sociedade, e também comandar ali as facções criminosas. Durante a operação realizada nessas últimas horas, pelo menos 8 pessoas foram presas. Alguns mandados de prisão foram cumpridos dentro do presídio. Segundo apurado pela Polícia Civil, a droga vinha do Paraguai e abastecia Curitiba, região metropolitana e o litoral do estado. 2 desses indivíduos, eles eram os frentes, né, a célula principal dessas organizações, e eles determinavam aonde que seria vendida a substância, o preço da substância e também determinavam quais eram os locais. Como eles estavam presos, eles utilizavam pessoas fora do estabelecimento prisional para realizar esse tráfico de drogas. Então, nosso trabalho foi de mapear e identificar quais eram essas pessoas que funcionariam como o chamado braço deles. Então, essas pessoas ficavam responsáveis por distribuir essa droga, por vender essa droga e adquirir, obviamente, ali o dinheiro, armas de fogo e também bens ilegais, carros e apartamentos. Agora, a polícia está à procura de Beatriz Leão. A estudante de medicina veterinária é namorada de Jean Carlos Ramos de Jesus, um dos líderes da quadrilha. Segundo apurou a investigação, Beatriz era responsável por esquentar o dinheiro do tráfico de drogas. Beatriz leva uma vida de luxo, circula com carros de alto padrão, posta as fotos em lugares diferentes. As contas dela movimentaram muito dinheiro. Ela responde pelo crime de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ela é uma espécie de braço financeiro. Ela que pensa a ideia de como vão ser feitas as transações são feitas para as contas que ela disponibiliza e ela fica responsável então por fazer a manutenção e a organização dessa parte financeira. Numa rede social, Beatriz mantém quase 15 mil seguidores. Ela está sendo investigada por tráfico de drogas. A estudante universitária também é suspeita de fornecer drogas em festas e eventos promovidos para jovens. Esses grupos criminosos, essa facção criminosa, estava se infiltrando na comunidade através de festas, né, de eventos para a comunidade, tentando fazer uma espécie de se passar de bom moço, para que a comunidade protegesse eles. Beatriz é considerada foragida. Quando a polícia chegou na casa dela, ela não estava. Segundo os vizinhos, saiu na noite de terça-feira e simplesmente desapareceu. Nós já estamos de posse de alguns endereços possíveis que ela possa ter se homiziado. A informação que nós temos é que ela saiu ontem à noite, né, e não retornou então, e a gente vai ficar mapeando então, não só ela, para prender todos os outros indivíduos ali.